Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversa, vamos dizer assim, da nossa amada Casa Dr. Bezerra de Menezes, Grupo Socorrista. Vocês devem estar se perguntando por que nós estamos aqui nesta noite. Estou muito feliz, especialmente feliz, porque nós vamos inaugurar mais um canal, mais uma via de acesso das pessoas à nossa amada Casa de Bezerra. Nós estamos inaugurando com este vídeo o nosso perfil no Instagram. Então, a gente vai trazer novos conteúdos de uma forma mais dinâmica, como pede o Instagram, alcançando mais pessoas e levando tanto as informações a respeito da nossa casa, como um conteúdo da doutrina espírita para mais pessoas que estão longe, né, ainda, né, por causa da pandemia ou não, né, fisicamente distantes. E eu me sinto muito honrada porque eles me convidaram para fazer essa inauguração hoje, dar essa notícia para vocês, mostrando que a nossa casa se preocupa em se modernizar sempre, em alcançar mais pessoas de uma forma cada vez mais direta, mais simples, ao alcance de muitas pessoas. E para inaugurar este novo canal de comunicação, né, esse nosso perfil no Instagram, eles pediram para a gente fazer um trabalho, uma conversa, um bate-papo, uma entrevista com uma pessoa que é um dos maiores expositores da nossa casa, um dos mais queridos, e falando sobre justamente a importância das redes sociais, das mídias sociais, da internet para a doutrina espírita. E é um grande prazer para mim, que além dele ser um dos expositores mais queridos, é um dos meus amigos mais queridos também. Então, vamos receber aqui para a gente conversar o Wilson Brandão. Boa noite. Boa noite, meu querido. Tudo bem com você? Tudo bem. Uma honra estar com vocês. Uma honra é toda nossa. Então, vamos lá. O que você achou desse tema? A importância das mídias sociais para a doutrina espírita. Faz uma introdução aí, você que usa, né, bastante também as redes sociais para a divulgação da doutrina, para a divulgação do seu trabalho como expositor. Como é que é isso para você? O que você acha dessa novidade toda aí? É importante nós entendermos que a doutrina espírita é dinâmica e tudo aquilo que vai acompanhando esse dinamismo, como a própria tecnologia, é importante para que nós possamos divulgar com muito mais facilidade e acessando muito mais pessoas aqueles que estão, principalmente nesse momento de pandemia, de uma certa forma isolados, e para que este conteúdo chegue até eles, das nossas palestras, o conteúdo da doutrina espírita, nada mais importante do que nós utilizarmos as redes sociais, as ferramentas que estão à nossa disposição. Com certeza, Kardec, se estivesse aqui hoje, ele usaria com muita intensidade as redes sociais para tocar mais corações. Então, é um trabalho muito útil. Ontem mesmo eu fui fazer um trabalho, fui dar uma palestra presencial numa casa espírita, e no mesmo horário eu tinha gravado uma palestra para uma outra casa espírita. Então, é uma maneira de espíritos endividados estarem em dois locais ao mesmo tempo. É a única maneira. Enquanto a gente não alcança, né, a espiritualidade, né, a evolução da ministra veneranda, né, que consegue falar em vários lugares ao mesmo tempo, projetando, né, a sua imagem, né, a gente vai usando a tecnologia, né? Com certeza. E usado com a responsabilidade é maravilhoso, porque vai atingindo, e é um caminho sem volta. Então, um grande aprendizado nessa pandemia é todos nós termos nos movimentado para que a doutrina espírita não parasse o seu trabalho e continuasse tocando os corações. É engraçado, né, que a gente pensa que a pandemia só trouxe prejuízos, mas, na verdade, como tudo que acontece na humanidade, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? O lado ruim foi
obviamente, quantidade de pessoas que ficaram doentes e acabaram até desencarnando, mas um lado bom que a gente saiu da nossa zona de conforto, né? Porque a gente estava numa zona de conforto, né? Essa coisa de ir lá fazer a nossa palestra, né? 1 hora, 50 minutos, 1 hora aqui, outra ali, e de repente essa pandemia teve que nos cutucar, né? Para a gente começar a utilizar outras ferramentas que a gente tem nas mãos, né? Para mim, um grande divisor de águas, porque nós, com toda essa movimentação no período de pandemia, nós deixamos de ser trabalhadores espíritas da casa espírita e passamos realmente a levar a doutrina espírita para o mundo. Então, nós tínhamos o nosso público, né, que frequenta a casa espírita que trabalhamos, mas hoje podemos atingir, além de várias casas espíritas, também os espíritas que estão espalhados pelo mundo. Então, olha que grande transformação. Então, nada será como antes. Será melhor. Por quê? Porque nós temos condições hoje de atingir com a nossa mensagem muito mais pessoas e mais casas. Então, o trabalho passa a ser mais coletivo, porque nós saímos da nossa casa espírita e estamos trabalhando para o mundo e tendo contato com outras casas espíritas. Então, toda essa tecnologia realmente só fez a doutrina ganhar mais espaço. E é interessante porque com esse contato que a gente teve com outras casas espíritas, no meu caso, por conta da pandemia, eu acabei tendo contato com casas espíritas que eu nem conhecia, ampliou a troca de experiência, né, a troca de informação, o auxílio de uma casa para outra. Eu acho que isso também foi um ponto bem positivo. E você falou que é um caminho sem volta, e eu acredito também nisso, só que eu acho interessante porque a gente vai poder unir os dois mundos, né? A gente vai poder usar a tecnologia para transmitir para quem não pode estar ali presencialmente, mas a gente também estará presencialmente, a hora que as coisas, né, se acalmarem um pouco mais, a gente também vai estar presencialmente nos locais, e não vai deixar de ter o olho no olho, o aconchego, né, aquela coisa que a gente gosta também, né, dessa proximidade, né, do toque, né, do olho no olho, como eu falei, né, eu acho que a gente vai poder unir as duas realidades, né, a presencial e a virtual. A convivência humana, o estar junto do outro, isso é insubstituível. As redes sociais vão nos dar possibilidades de nós trocarmos conhecimento, mas estar presente, olhando nos olhos, isso não tem nada que substitua. E o dia que alguém quiser substituir esse contato, esse olhar nos olhos, alguma coisa está errada. Então, que possamos usar a tecnologia, mas que a tecnologia não nos isole do contato do outro, porque é o que nos enriquece. Como é que foi para você essa transição? Né? Porque você sempre foi uma pessoa que esteve presente, né? Assim, com palestras, com aulas, né? Trabalhando dentro da casa de diversas formas, como orientador, que você foi durante muitos anos, ainda é, né? Como é que foi essa transição? Porque você também é bem ativo nas redes sociais com essa divulgação da doutrina. Na verdade, a necessidade fez com que eu me movimentasse. A partir do momento que nós estávamos isolados dentro dos nossos lares, como eu, minha esposa, ficamos aqui, depois o meu filho veio se juntar a nós, porque ele também veio trabalhar em home office. E, na verdade, eu não dominava tanto todo esse processo, né, das redes sociais. Mas eu fiquei pensando, poxa, em algum lugar, alguém pode precisar, né, da nossa mensagem. Então, eu comecei a fazer de maneira um pouco tímida no começo, né, explorando os recursos, e aí fui me ambientando e fui depois fazendo de uma maneira mais natural. Mas a necessidade de estar em contato com as pessoas fez com que eu me movimentasse e me interessasse. Tanto é que a gente vai percebendo, nós vamos percebendo a diferença. Você pega os primeiros vídeos que eu gravei,
E hoje, gravando, como nós estamos fazendo aqui, eu faço isso de uma maneira mais natural. Por quê? Porque a gente vai se acostumando, né? E o que vai fazendo ficarmos melhores, né, naquilo que a gente faz é o fazer, é o exercitar, é não ter medo. Então, muita gente, minha esposa mesmo, né, psicóloga, muita gente tinha medo de fazer a consulta, de estar com ela de maneira virtual. E hoje é algo normal. Então, muitos profissionais hoje trabalham em casa, estão usando a tecnologia, e nós, como espíritas, não devemos ficar para trás, né? Devemos realmente buscar, não ter medo, porque conforme nós vamos usando, nós vamos fazendo cada vez com maior facilidade. E é lógico, bom para todos. É verdade. Quando eu comecei a gravar as primeiras palestras também no computador, né? Era uma coisa muito esquisita. A gente que está acostumado, inclusive, com a troca, né? Quando você está falando pessoalmente com as pessoas, você consegue ter um feedback, mesmo que a pessoa não fale contigo, você consegue ter um feedback pelo olhar, pela expressão. E aqui a gente está falando para a câmera, né? É uma coisa esquisita, né? Eu costumava pensar que tinha uma plateia atrás do computador para poder eu conseguir ser um pouco menos robótica, né? Porque é realmente complicado, logo no início, a gente quebrar esses paradigmas, essas barreiras que a gente mesmo coloca, né? E fora a dificuldade tecnológica, porque tem muita coisa que a gente nem imaginava utilizar e hoje a gente utiliza até com uma certa facilidade, né? Como você falou, nada melhor do que a prática, né? O exercício. Não, e com certeza porque até outras pessoas nos vendo fazer, né, o trabalho que é tão necessário para a doutrina, também se encorajam, né? Se inspiram e vão buscar maneiras de alcançar e tocar um coração, porque, principalmente nesse momento, todos nós, né, estamos muito necessitados. E nada mais óbvio, né, para nós nos utilizarmos da tecnologia. E cada dia, nos últimos 2 anos, as próprias plataformas, elas estão se aperfeiçoando e cada dia facilitando mais esse acesso. Sim. Então é algo muito bom para nós usuários, porque cada dia você descobre um recurso diferente, uma maneira diferente. E não se esquecer nunca que mesmo estando falando, né, na frente de uma tela, de um celular ou de um computador, que nós não devemos perder aquilo que nos move, que é a emoção. Com certeza. E eu acho que é uma coisa importante também da gente falar, é que assim, nós podemos estar fisicamente distante das pessoas, mas quando a gente se propõe a fazer alguma coisa como essa, ou como as palestras que a gente dá, as aulas, etc., a espiritualidade trata de envolver a todos na mesma energia, né, na mesma egrégora, na mesma cúpula, né? Vamos dizer assim, está todo mundo na mesma sintonia. A gente tem que lembrar que para o espírito, para o pensamento, para o sentimento, para o amor, não tem barreira, não tem distância, né? Então, se a gente se predispor a realmente entrar nessa sintonia, a gente vai sentir como se nós estivéssemos na casa espírita, né? Pessoalmente, presencialmente. E com certeza a espiritualidade está muito feliz, por quê? Porque toda essa tecnologia que existe e está à nossa disposição, nós somos inspirados por eles a utilizar para fazer o nosso trabalho dentro da doutrina, e não esquecendo que tudo isso que nós estamos usando hoje já é tecnologia ultrapassada no plano espiritual. Então, opa! Eles estão muito confortáveis, né, de nos ver usando isso. Com certeza. E é engraçado que você falou uma coisa interessante, eu lembrei do começo, como foi na casa de Bezerra, né, o começo da utilização dessas ferramentas, né? De repente, em março do ano passado, né, no metade para o final de março do ano passado, para tudo. O que nós vamos fazer? Vamos dar continuidade à escola, vamos fazer uma palestra, como é que faz? E todo mundo saiu correndo atrás. Parecia quando você dá um chute no formigueiro, né? As formigas saem tudo correndo, sem saber para onde vai. E aí a gente
começou a acertar e de repente teve, né, como você falou, a gente começa a conhecer uma tecnologia e fala assim, isso aqui dá para fazer tal coisa. Então a gente começou a fazer o culto do evangelho no lar, que a gente todas as terças e quintas, que era feito lá na casa, e agora desde junho do ano passado que a gente faz de forma virtual. E é super interessante porque lá o trabalho presencial muitas vezes só tinha os trabalhadores, os 2 ou 3 que trabalhavam. Raramente tinha um outro assistido, ou até mesmo os trabalhadores, alunos da casa participando. E na reunião de ontem tinha 17 pessoas participando. Né? Nunca teve isso lá presencialmente. Porque o mundo está tão corrido, né? As pessoas têm tanta dificuldade, agora que muitas pessoas já começaram a trabalhar de novo nos seus escritórios, né? O trânsito já voltou mais ou menos a ser o que era antes. Então, as pessoas têm muita dificuldade de chegar no horário para poder participar de algo dessa natureza. E em casa, né, as pessoas chegam e conseguem fazer isso de uma forma mais tranquila, ou quem está trabalhando em casa, que tinha preguiça de sair de casa até o centro espírita para fazer um negócio desse. Não, é só ligar o computador, entrar lá, um link, né, que você clica, e você está junto com mais 15, 16 pessoas, lendo o evangelho, estudando o evangelho, fazendo oração junto. Isso é uma coisa, para mim, é uma coisa maravilhosa, né, de acontecer. As pessoas estão tendo a oportunidade de se sentirem pertencentes, ou seja, de pertencerem a um grupo, de estarem junto com as pessoas. Então, um grupo de estudo, ou seja, uma reunião semanal para discutir qualquer tema, muitas vezes é uma chance das pessoas conversarem nesse momento de pandemia e se exporem, colocar ali as suas emoções, falar dos seus sentimentos. E é importantíssimo por quê? Porque o dia a dia das pessoas está muito corrido, mesmo para quem trabalha em casa, porque as pessoas estão em casa trabalhando e muitas delas estão trabalhando muito mais do que se estivessem na empresa. Verdade. Então, é um momento que elas se desligam de tudo isso e podem falar, né, de emoções, falar de algo que interessa, que é a doutrina. E é maravilhoso sentir pelo seguinte: muitas pessoas às vezes ficam preocupadas em fazer o melhor vídeo ou usar a melhor técnica, e vamos nos lembrar que nós não somos profissionais de mídia, não somos pessoas especializadas. Porque aquela pessoa que vai ouvir, que vai te ver, ela quer a essência, ela quer a emoção daquilo que vai tocar o coração dela. Então, que possamos, é lógico, nos preocupar em fazer algo razoavelmente bom, mas não esquecer que as pessoas que estão nos assistindo, elas querem ser tocadas pela nossa emoção. Porque senão a gente fica tão preocupado em fazer um belo vídeo com tantos efeitos especiais e esquecemos o principal, que é tocar o coração do outro. É verdade. Tem uma pergunta aqui que as meninas fizeram, que é o seguinte: tecnologia significa progresso para a humanidade ou apenas no aspecto intelectual? A humanidade chegou num ponto de amadurecimento. Quando nós iniciamos esse processo da pandemia, a frase que eu mais ouvi, muitos de nós ouvimos, é que todos nós iríamos sair muito melhores depois da pandemia, né? Passasse esse período. E, na verdade, é um engano isso, porque tudo fica pior. Então, nós possivelmente vamos estar numa situação mais fragilizada, porque tudo fica pior para depois ter uma grande melhora. Então, é um momento de reflexão para usarmos a tecnologia para a nossa evolução com responsabilidade, como tudo deve ser usado. Como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me é permitido. Então, a tecnologia está aí. Nós, como espíritas, temos que ter ainda, acho que uma responsabilidade, acredito que uma responsabilidade ainda maior, porque é usar,
mas usar com responsabilidade, porque senão nós nos perdemos. Uma vez que você coloca um vídeo ou coloca uma opinião dentro das redes sociais, você pode se complicar. Então eu sempre digo, pense bem naquilo que você vai publicar ou falar e que esteja embasado, alicerçado na obra de Kardec. Se não estiver lá, não coloque, porque a gente pode se perder. Então, é usar com responsabilidade, porque se o plano espiritual está aí nos acompanhando e Deus, nosso Pai, nos permite ter acesso, é para que possamos realmente, além de usar, né, o nosso intelectual, é usar a nossa responsabilidade e fazer com que seja uma ferramenta para o bem. Então, independente da ferramenta, o que vale é a intenção, onde quer que estejamos. Então, você pode ter uma bela ferramenta, mas que se a sua intenção não for boa, aquilo pode fazer mal. Eu sempre digo o seguinte, uma faca afiada na cozinha é útil, é excelente. Uma faca afiada na mão de uma criança é um perigo. Então, é só para a gente pensar e fazer a nossa reflexão. Tecnologia, na verdade, é só uma ferramenta, como qualquer outra, né? O que nós vamos, como nós vamos utilizá-la, né? O uso que nós faremos dela é nossa responsabilidade. E isso é bem importante, porque a gente tem visto, infelizmente, né? As pessoas se esconderem atrás das redes sociais para demonstrar o que elas têm, muitas vezes até de pior, né? E não o que elas têm de melhor. E é complicado, porque a gente tem essa responsabilidade, né? A gente já, não como só como espírita, eu acho que é como cristão, né? O que a gente tem que pensar, o que Jesus espera da gente em todos os momentos da nossa vida, inclusive quando a gente está nas redes sociais. E as pessoas expõem, eu acho, as suas frustrações, os seus ódios, de uma forma muito... como é que eu posso dizer? Muito crua nas redes sociais, né? Eu acho que perdeu um pouco da polidez que muitas vezes as pessoas utilizam em sociedade, acha que na rede social pode fazer o que bem entende. Esquece que, aliás, é pior, né? Porque o alcance que a rede social tem é muito maior do que, por exemplo, você está falando num grupo de amigos. Né? Ele pensa que ele está falando para um grupinho de amigos, mas, na verdade, ele está falando para milhares de pessoas. Então, é uma coisa complicada. Como disseminação, eu lembro no começo da pandemia, a gente teve até um cuidado, eu lembro que a gente conversou sobre isso, sobre mensagens que as pessoas estavam divulgando, né? Mensagens teoricamente mediúnicas, sem dizer quem foi o médium que recebeu. É claro que a maioria dos espíritos não se identifica. Aliás, até quando se identifica, a gente desconfia um pouco, né? Mas mensagens de teor duvidoso, ou até eram mensagens legais, mas quem garante que aquilo era verdadeiro, né? A gente sabe que existem os espíritos pseudo-sábios que adoram também passar mensagem dizendo coisas, fazendo previsões e assim por diante. Então, às vezes causando até... As pessoas já estavam, como você falou, fragilizadas, já estavam com medo, né, de tudo que era tão desconhecido, tão grande, e ainda começava a aparecer mensagens de cunho duvidoso, né? A gente pode falar assim, e as pessoas transmitindo e retransmitindo aquilo de uma forma impensada. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado. Outro dia eu vi um canal no YouTube de um rapaz que se diz espírita, e ele fica falando de coisas, né? Assim, que ele, teoricamente, também está recebendo ali na hora as intuições, as vidências, sei lá o quê. E eu olhei aquilo, tipo, ele fala e diz muito pouco. E assim, tem milhares e milhares de seguidores, né? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso também, né? Como você falou, é uma faca de dois gumes, né? Dependendo na mão que estiver, pode fazer um estrago. A gente não pode esquecer, eu me lembro sempre do Mestre Jesus falando, né, dos falsos profetas.
E eles estão aí, e cada vez com maior intensidade. Então, sempre me preocupa quando aparece alguma figura que arrebata multidões, falando pseudo-verdades. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. Se nós pegarmos o livro dos médiuns, lá no final, e se você pegar as mensagens que estão lá no final e ler para uma pessoa desavisada, você fala, nossa, que mensagem maravilhosa. E aí você continua e mostra, o livro dos médiuns diz o seguinte, que mensagens enviadas por pseudo-sábios que não querem dizer nada. Então, o que tem hoje de lixo circulando por aí, em todos os setores, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba levando aquilo como uma verdade. Então, vamos tomar cuidado, porque muitas coisas os espíritas querem trazer para a doutrina, mas não é da doutrina, são deles. Então vamos separar. Se eu tiver uma opinião e ela não estiver embasada, alicerçada na obra de Kardec, então não é uma opinião da doutrina, é simplesmente uma opinião minha e não deve ser levada em conta. E até mesmo Kardec, né? A gente lendo profundamente as obras, a gente vê perguntas, né, de Kardec que são perguntas que a gente fala ou são muito ingênuas ou são às vezes capciosas, né, ou até às vezes preconceituosas, mas as pessoas esquecem que Kardec era um homem, né, um ser humano assim como nós. O que a gente tem que prestar atenção é na resposta, né, do espírito de verdade, porque ali sim é a doutrina. Né? Kardec era muito bom, inclusive, porque ele queria provocar determinadas coisas, né? Porque ele era um estudioso e observava a sociedade em que ele vivia na época. Então, ele traz as questões ali que circulavam na época de coisas que eram ruins, né? Como hoje existem coisas ruins, e a gente também questiona os espíritos, né, a respeito dessas coisas ruins, e aí a gente tem que prestar atenção na resposta, né? Então, tem uma pergunta aqui que as meninas fizeram também. Se o progresso intelectual pode trazer o progresso moral e vice-versa. E eu costumo dizer que anjo de uma asa só não voa, né? Então a gente tem que desenvolver os dois lados. E é óbvio que se você não tiver se você não for atrás, né, até Kardec fala, né, amai-vos e instruí-vos, né? Então a gente tem que realmente buscar o progresso intelectual para aliar ao progresso moral, nem só um nem só outro, senão a asa fica torta, né? O que você acha disso? Eu gosto muito de uma citação do Chico, quando eu pergunto para Chico, Chico, a obra de Kardec pode ser ampliada? E Chico fala, não só pode, como deve. Ou seja, tudo que virá para ampliar a obra de Kardec deve ser aceita como algo normal. Mas ele cita o seguinte, tudo que a espiritualidade trazer para nós vai ampliar, mas nunca irá contradizer o que já está escrito. E Chico diz algo muito interessante, que ele fala assim, toda a obra de Kardec pode ser ampliada, menos o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse está completo. Esse daqui a 10 milhões de anos será um livro atual. O que quer dizer com isso? Que a obra de Kardec vai sendo ampliada para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento intelectual. Mas nós vamos buscar esse conhecimento e vamos olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o de transformação moral. Porque se nós caminharmos, como você disse, só buscando o conhecimento, será mais uma encarnação desperdiçada. Porque o que vai nos transformar é vivenciar o Evangelho do Mestre Jesus. Então, todo conhecimento que não causa transformação é apenas conhecimento. Agora, o conhecimento que causa transformação é sabedoria. Então, quanto mais sábios soubermos tratar
de todos esses temas, é porque já é uma demonstração de que nós estamos melhorando. É engraçado, né, que o Chico fala bem isso mesmo, que ele fala que se alguma vez ele trouxer alguma coisa, né, dos espíritos que contradiga Kardec, fique com Kardec, né, não, porque assim, é a base, você complementa, mas como você falou, não pode contradizer. Até porque o espiritismo ele está fincado num tripé, né, de ciência, filosofia e religião. E tudo isso evolui. As religiões evoluíram, a ciência, então, nem se fala, e a filosofia também. Se você estuda os filósofos do passado, tem coisas que continuam, porque são observação da lei divina, que não muda, que é imutável. Mas do comportamento humano, isso vai mudando porque nós estamos evoluindo também. Então, o nosso comportamento não é igual ao comportamento que a gente tinha 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Então, a gente tem que observar efetivamente esse crescimento, essa evolução, mas, como você falou, sempre buscando a moralidade, buscando também o crescimento moral, para que seja sabedoria e não só informação. Né? Que hoje eu acho que está muito um problema, talvez, né, da geração que é muito voltada só à parte tecnológica, é que eles ficam muito na superfície, né? Raramente eles mergulham a fundo em determinado assunto, eles ficam muito no raso. Eu me lembro de ter lido, e eu estou sempre lendo alguma coisa, onde se faz grandes investimentos hoje de bilhões de dólares para se entender essa outra dimensão que é a espiritual, são as universidades norte-americanas. Então fazem lá, né, milhares de estudos, investindo bilhões de dólares para buscar o que é essa outra dimensão. E por que eles não conseguem alcançar grandes resultados? Porque enquanto não houver a transformação moral, as pessoas não terão acesso a todo esse conhecimento. Porque as pessoas querem buscar esse conhecimento para ter mais poder. Né? Para terem mais poder. E aí a espiritualidade fala assim, não, quando você se transformar moralmente e quiser usar esse conhecimento para o bem do outro, da humanidade, aí você terá acesso. Então, não adianta nós querermos. Nós temos que primeiro nos transformarmos. Porque é isso que vai nos dar a chave para abrir, né, as portas de mais conhecimento. Eles buscam a espiritualidade só através da ciência. Exatamente. Né? Eles não, até de vez em quando eu assisto alguns documentários americanos, teoricamente falando sobre espiritualidade, é impressionante como eles estão sempre assim, ó, né, com o cabresto assim, só buscando através de equipamentos, de ciência, né, só pela ciência em si. E eles não entendem, né, que isso é a nossa essência e que eles têm que olhar para dentro e não para fora, né? Até porque eles mandam essas sondas para outros planetas para ver se tem vida, mas o que eles estão enxergando com aquela sonda é que eles enxergam com os olhos humanos. Enquanto não houver essa visão para o espiritual, houver essa transformação, não se enxerga a vida que já existe em todo o universo. É como se as pessoas ainda pensassem que existisse vida só na Terra. É como se nós fôssemos aqui a plateia e o restante fosse só o espetáculo para a gente assistir. Né? Olha que pobreza, né, de pensamento. Como se nós, nesse grãozinho de areia que é o planeta Terra, fôssemos os únicos no universo. De vez em quando eu brinco, eu falo assim, vocês acham mesmo que Deus criou todos os planetas, estrelas, etc., todo o universo, só para a gente ver o céu bonito, estrelinha, né? É muita coisa, né, isso? É muita arrogância nossa, né? Não é? E você sabe que outro dia eu estava vendo um dos vídeos, né, falando sobre a apresentação do Chico no Pinga Fogo, e tem aquela parte que ele fala, né, sobre as colônias na Lua, né, que já existem, né, tal. E aí teve um comentário de uma pessoa lá falando assim, imagina, o homem já foi na Lua,
e não tem ninguém, não tem nada lá, não sei o quê, né? Aí eu pensei comigo exatamente essa resposta que você deu. Eu falei, enquanto as pessoas só quiserem enxergar com os olhos materiais, que era óbvio que isso não era isso que o Chico estava vendo, né? As pessoas não vão enxergar nunca o que já existe, o que está, né, aqui do nosso lado, ao nosso redor, né? Existem tantas coisas que a gente eu não vejo, né? Mas às vezes eu sinto. Né? Então, se a gente abrir o coração, na verdade, não é abrir os olhos, é abrir o coração para sentir isso. E uma coisa que eu acho que é interessante também de usar essas novas tecnologias é para nós atrairmos pessoas mais jovens para a doutrina, né, para a religiosidade, porque eu vejo que hoje os jovens eles param de estudar muito tarde, que nem eu fui fazer escola de evangelho depois que eu acabei a faculdade. Então eu entrei na escola de evangelho com 21 anos. Hoje em dia o povo fica estudando até os 40, né? Continua, né? Emenda um curso no outro, no outro, no outro, no outro. E a gente levar uma forma, né, de levar a doutrina espírita, né, a gente encontrar uma forma de levar a doutrina espírita através da tecnologia para as pessoas que não têm aquele dia, aquele horário para estar lá presencialmente, eu acho que é uma boa ferramenta para a gente conseguir levar esse conhecimento, o consolo que a doutrina nos dá para outras pessoas, né? Eu sempre penso que nós poderíamos ter algo para atender essas pessoas que têm compromissos, né, com a faculdade, com o trabalho, de termos talvez encontros virtuais durante 4 semanas e uma semana presencial no domingo, por exemplo, ou no sábado. Aí nós estaríamos abrindo possibilidades, ou seja, de usar a tecnologia e termos também uma parte presencial, até para as pessoas se fortalecerem. Mas são ideias e eu tenho certeza que muitas possibilidades virão após essa experiência que tivemos aí com toda a tecnologia nesse momento de pandemia. É verdade. A gente precisa, né? Porque nós estamos ficando mais velhos e a gente não é eterno nesse mundo, então precisa da renovação, né? Precisa da renovação dentro da casa espírita, precisa né, da abertura a gente percebe, né, nesses encontros, né, que nem no Evangelho no Lar, no GFA, que é o Grupo Fraternal de Apoio, para quem não conhece, né, o grupo que a gente tem de apoio a dependentes químicos e familiares. Esses canais, eles ampliam, né, essa extensão. Que nem a gente tem pessoas que participam do Evangelho no Lar, por exemplo, que estão em outros estados, em outras cidades, e tem uma vontade de conhecer, de participar. E uma outra coisa também interessante que aconteceu há umas 2 semanas atrás foi que eu tive a clara intuição, assim, né, da espiritualidade me falando, né, que para as pessoas não usarem o fone de ouvido e deixar o som alto, porque existem espíritos que vêm para participar do Evangelho no Lar e eles escutam tanto a leitura como os comentários, e se a pessoa está com fone de ouvido, aí fica mais difícil. Então, deixar o som aberto, o som alto, para todo mundo escutar o que está sendo dito, né? Inclusive os desencarnados. Olha só que coisa interessante, né? Por mais que nós nos dediquemos ao estudo, nós conhecemos quase nada. A minha experiência tem me mostrado que é possível coisas que a gente não pensava antigamente. Eu tenho hoje bons amigos, amizades que foram feitas agora durante a pandemia, e eu não conheço as pessoas pessoalmente. São bons amigos e nós criamos vínculos e não nos conhecemos pessoalmente. Olha que maravilha o que a tecnologia, né, nos proporciona. É lógico que vai chegar um momento que nós vamos querer nos encontrar, nos abraçar, mas é maravilhoso ou seja, em qualquer lugar do mundo nós podemos tocar
coração das pessoas e elas tocarem o nosso, que é uma troca. A gente só toca o coração do outro porque o outro também toca o nosso coração. Então, quantas possibilidades nós temos? Então, nós temos que parar essa coisa de falar, qual será a minha missão? Não, nós não somos espíritos missionários, nós temos pequenas tarefas. E se nós conseguirmos realizar essas pequenas tarefas através de todo esse trabalho que tem sido desenvolvido, utilizando tecnologia, fazendo o que parecia impossível em outros tempos, ou seja, nós estamos realizando a nossa pequena tarefa. Que possamos todos nós realizar pequenas tarefas todos os dias e com certeza o mundo se transforma se cada um se propor a isso. Com certeza, né? A gente tem um grupo de amigos também que começou a fazer evangelho. Começou, né? Obviamente eu e o Ricardo, né? Que para quem não sabe, né? O meu marido, a gente fazia o nosso evangelho no lar, aí começou a fazer todos os dias para ajudar as tias dele, né? A gente fazia oração para ajudar as tias dele, e depois outras pessoas, aí juntou gente da minha família, aí começou a juntar pessoas que eu conheço e que nem ele conhece todos, mas eu conheço todas as pessoas pessoalmente. Mas eu acho que ali tem 2 ou 3 que se conhecem pessoalmente, o resto não se conhece pessoalmente. E eles já têm um carinho enorme entre si e estão doidos também para se conhecer pessoalmente, se reunirem, né? E é uma coisa incrível. Eu acho que é isso que a gente... São as nossas pequenas tarefas e que se a gente se propõe a realizá-las com amor, da melhor forma que a gente puder, sempre dará bons resultados, sempre. E quando você se propõe a realizar o bem, realizar essas tarefas, aparece tanta gente para ajudar. Por quê? Porque outras pessoas também estão querendo. Então, quando você une forças, fica muito mais fácil. Fica muito gostoso, você conhece mais pessoas, você se mantém ligado à espiritualidade. E essa é a nossa tarefa. Não dá para fazer tudo aquilo que você gostaria, mas faça aquilo que é possível fazer. E com amor, né? Se a gente se dedica a fazer com amor, né? Bom, um outro exemplo muito legal foi o curso que a gente trabalhou junto, né, para formação de evangelizadores, né, que a gente fez no ano que começou no ano passado e veio até o início desse ano. Tinha 4 casas espíritas juntas ali, né, trabalhadores de 4 casas espíritas. E foi uma experiência muito boa, que quando a gente sentiu a necessidade, deu a ideia e nos apoiaram nessa ideia, deu um frio no estômago, né? Que a gente falou, como é que a gente vai fazer isso? Mas, no fim, foi muito bom para todos. Foi gratificante e enriquecedor. Foi uma experiência, assim, marcante. Foi. Realmente, aquele grupo, e engraçado que todos os expositores que não eram frequentes, né, que não eram do grupo, que vieram dar suas aulas, etc., eles falaram a mesma coisa, né, que sentia a energia do grupo, o amor que circulava naquele grupo, era uma coisa muito boa. E, mais uma vez, né, não dá para a gente desacreditar que toda vez que a gente se coloca para fazer uma dessas pequenas tarefas, você falou que se juntam, né, as pessoas para ajudar, e principalmente da espiritualidade, né? Eles designam imediatamente, né? Aliás, eu acho que já estava designado antes, né? A gente sempre chega atrasado no negócio, né? É sempre... ele já tem tudo pronto, a gente é que entra por último para fazer, né? Nada é por acaso, né? Está tudo programadinho, nós temos uma tarefa, nós nos comprometemos a usar bem essa encarnação e tudo vai acontecendo. A espiritualidade vai usando, como disse, se o trabalhador está à disposição, o trabalho vem. Então, é só se colocar à disposição que o trabalho vem, e o trabalho é necessário porque nunca tivemos tantas pessoas necessitando, e após essa pandemia, quando voltarmos ao atendimento presencial nas casas, as casas ficarão cheias, inclusive com pessoas que nunca tiveram nenhuma religião e que nunca buscaram nenhuma casa espírita.
porque está todo mundo buscando preencher esse vazio. Porque todo mundo correndo atrás do ter e esquecendo do ser. Então, esse vazio está causando uma dor enorme e essas pessoas vão buscar socorro e todos nós, trabalhadores da Casa Espírita, temos que nos preparar para receber essas pessoas com muito amor. Com certeza. Mais um efeito dessa pandemia, né? As pessoas meio que acordaram, né? Que não era só aquela correria do ter, né? Com certeza. Mais um reflexo da pandemia. Meu amigo, o papo está ótimo, mas a gente já está aqui há 45 minutos, 46. Passa rápido. Passa muito rápido, quando a gente está se divertindo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esses novos seguidores, né, que agora dentro do Instagram, né, são chamados assim, os seguidores da nossa amada Casa de Bezerra. Qual mensagem que você gostaria de deixar para eles nesse novo canal? Eu queria deixar algo que eu vejo muito presente, que foi algo que aconteceu na minha vivência prática da doutrina espírita. Então, para você que está nos ouvindo, você não é o que você pensa que é. Você é muito mais maravilhoso do que você pensa que é. E a doutrina espírita vai te ajudar muito nessa descoberta. E a doutrina espírita vai te levar a tantos caminhos para que você possa se descobrir e entender e passar a prestar atenção de como a vida vale a pena e de como ela é maravilhosa. Então, essa angústia, essa dor, tudo isso que estamos passando é algo para nos experimentar e nos levar a novos caminhos. Então, como eu disse, todos nós, no final dessa pandemia, estamos em reflexão, pensando o que viemos fazer aqui. Então, aproveite esse momento, busque o conhecimento, busque uma casa espírita, busque o autoconhecimento e o autoamor. E a doutrina vai te ajudar muito a encontrar esse caminho. E não esqueça, você nunca está sozinho, conte conosco. Não só conosco, mas com milhares de pessoas dispostas a te ajudar e a tocar o seu coração para que você descubra o ser maravilhoso que você é. É isso que eu desejo, do fundo do meu coração. Muito obrigada. E é verdade, né? Jesus disse, né? Vós sois deuses, porque nós somos filhos de Deus e centelhas divinas. Nós somos seres divinos em aprendizado, em desenvolvimento. Né? É importante a gente lembrar disso, né? Que é uma coisa que muitas vezes a gente se esquece. Bom, como eu falei, o papo está ótimo, mas a gente tem que se despedir. Então, eu quero te agradecer, Wilson, a sua disponibilidade, né, esse papo gostoso que a gente teve aqui. Espero que a gente possa voltar outras vezes, né, dependendo da necessidade, né, do canal. E quero agradecer a todo mundo que ficou aqui conversando com a gente também, assistindo. Coloquem comentários, né, mandem mensagens para a gente, para ver o que a gente pode fazer, o que vocês esperam ver. Esse canal é novo. A gente quer deixar ele com a cara de vocês, com a cara que o público espera, que as pessoas querem que a gente traga assuntos, deem bastante sugestões e acompanhem a gente também na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube, que tem palestras todas as semanas, né? Elas saem às quintas-feiras. Procurem lá, Grupo Socorrista Dr. Bezerra de Menezes, e acompanhem as novidades da gente nessas nossas redes sociais. Esse programa aqui foi feito com muito carinho, com muito amor para todos vocês, e eu espero que todos fiquem bem, em paz, que Jesus entre nos lares de vocês e leve muita luz para todo mundo. Um grande beijo no coração e fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos, da nossa amada Casa de Bezerra, e que possamos nos encontrar em breve. Uma grande honra estar com vocês. Um beijo.